Vamos ler a palavra do Senhor. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só há um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Pai, está aí a tua palavra, fala conosco, abre o nosso coração para entendê-la, e abre o coração e a mente dos teus filhos para receber aqueles que estão aqui, aqueles que estão nas suas casas, no seu trabalho, aqueles que estão assistindo através deste canal. Fala conosco, no nome santo de Jesus, amém. Podeis estar nos vossos lugares. Meus irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem bem dura, é uma mensagem bem contundente, porque Jesus desmascara os falsos profetas, os falsos líderes, que é o tema do estudo desta tarde. Falsos líderes. Os irmãos sabem que um falso crente é um perigo. Um falso crente já é um perigo. Agora imagine um falso pastor. Imagine um falso pregador. Imagine um falso profeta. Imagine um falso missionário. Um falso mestre. Porque enquanto alguém sendo um falso crente já é um problema, mas o estrago que isto provoca é pequeno. Mas o estrago que um líder falso provoca, às vezes é irreparável. Porque o líder tem a prerrogativa de influenciar, de conduzir, de direcionar. E quando esse líder não tem compromisso com a palavra, mesmo dizendo que a tem, ele termina conduzindo pessoas ao inferno. E muitas estão achando que estão sendo conduzidas ao céu. Então olha o perigo que é um falso líder. E na época de Jesus, existia alguns que se destacavam, que eram os fariseus e os saduceus.
Tinha também os herodianos, mas eles tinham ali uma ideia mais política. Mas os fariseus e os saduceus, eles se arvoravam e exerciam uma influência muito grande, se arvoravam a serem detentores da verdade, porque de fato eles conheciam as Escrituras, mas eles conheciam de forma, pela sua visão, não era para seguir, não era para obedecer, como muitas pessoas hoje também conhecem a Bíblia, estudam a Bíblia, sabem a Bíblia, mas não é para seguir, é para distorcer, é para enganar, é para mentir. É o que a palavra de Deus já nos advertia, que chegaria o dia em que a verdade seria transformada em mentira. A Bíblia chega a dizer que nós estamos vivendo os tempos que haveriam ministros do diabo, pessoas com a intenção de enganar outras. Ora, imagina a felicidade de Satanás, saber que uma pessoa está na igreja, saber que uma pessoa está seguindo, entre aspas, a Cristo, mas ele está sendo conduzido por alguém que não tem compromisso com a palavra, ou seja, está seguindo para o inferno do mesmo jeito. E a única forma de se prevenir para isto não acontecer é conhecendo a palavra, é conhecendo a palavra. Então hoje nós iremos pensar sobre isto, os falsos mestres. A primeira coisa que eu gostaria de observar com vocês é o confronto. Esta é a última mensagem pública de Jesus. O capítulo 23 de Mateus é a última mensagem pública de Jesus. E aí acontece aqui algumas coisas, 3 delas eu destaquei. Primeiro, Jesus confronta os falsos líderes espirituais das suas práticas erradas. Nós estamos vivendo uma geração em que o confronto com a verdade parece ser escandaloso. É como se dissesse assim: deixa para lá. Não, eu não posso deixar para lá se alguém está ensinando uma coisa errada e enganando pessoas. É irresponsabilidade. Imagina que você saiba que tem um médico que é um falso médico e está dando remédio para matar o paciente, e você sabe disso. O que é que você tem que fazer? Você tem que denunciar, você tem que confrontar. Hoje também nós estamos vendo pessoas se dizendo pastores, se dizendo líderes, mas estão ensinando a palavra. Mas cadê os profetas dessa geração? Cadê os protestantes dessa geração? Cadê as vozes que se levantam nesta geração para confrontar com a verdade? Cadê? Não, deixa para lá. Imagina se Jesus dissesse: não, deixa esse pessoal para lá. Não, é assim mesmo, não, a obra é assim, o mundo jaz do maligno. Que ideia é essa? Não, nós precisamos assumir o nosso papel de igreja. E um dos papéis da igreja é confrontar o mundo, confrontar o pecado. Deus não chamou a igreja para viver com alianças com o mundo, vivendo paz e amor com o mundo. Essa não é a proposta. A igreja de Jesus, ela precisa ter uma voz de confronto contra o erro. A segunda coisa que eu destaco aqui é que as palavras que Jesus usa são duras. Nós estamos vivendo uma geração de gente mimadas que não querem ouvir a verdade, não quer ouvir a verdade. Na verdade, essa geração é a geração que mais gosta de ouvir mentira. É por isso que você está vendo a manipulação que está acontecendo com esta pandemia, porque é mais fácil ouvir a mentira do que a verdade. As pessoas seguem a mentira com uma força, com uma garra, que a verdade elas não conseguem fazer do mesmo jeito.
Agora olha as palavras que Jesus usa para confrontar. Primeiro, cegos, serpentes, filhos do inferno, assassinos, hipócritas e sepulcro caiado. Imagina um pregador que hoje confronta usando essas palavras. Meu Deus, que escândalo! Em vez de orar, vamos orar. Hoje a gente vê uns pseudos cristãos na internet que você olha e pergunta: esse povo aprendeu de Jesus aonde? Esse povo está parecendo aquele pessoal que fez curso sem nunca ler um livro, só tem o diploma. O cara diz: eu sou contador, e não sabe fazer nada. Ou seja, conseguiu manipular ali, passou, ganhou o diploma e pronto. Tem um bocado de gente assim: não, vamos orar, igreja não é para isso. Eu falando isso do pessoal, ainda tem uns que viram advogado do diabo, passa a defender o erro. Jesus chega e usa palavras contundentes. E em terceiro lugar, o profeta não se cala. Nós estamos vivendo uma época em que muitos pastores, eles querem ser celebridades, querem serem populares, querem ser aplaudidos, querem serem convidados para estar entre as estrelas, querem andar nos camarotes, querem andar nas avenidas, querem serem convidados para as festas VIP. Você já viu profeta ter esse tipo de comportamento? Não é porque ele não quer, não, é porque ninguém convida. E por que não convida? Porque o profeta fala a verdade. E se nós negociarmos a verdade, a gente vai abrindo mão de ser o que Deus quer para ser o que o mundo quer. E o que é que o mundo quer? O mundo quer marionetes. O mundo quer uma igreja marionete, uma igreja dominada e dirigida pelo sistema mundano. Jesus podia dizer: olha, é minha última mensagem, não vou me desgastar, esse pessoal ninguém muda mesmo. Não, ele vai lá e confronta. E nós precisamos entender isto: a verdade não escandaliza. Quem escandaliza é os falsos, com as suas mentiras, com os seus enganos. E mais na frente você vai compreender melhor. Qual é o perfil dos falsos profetas? Primeiro, eles fecham a porta do reino dos céus para os outros. Isso aqui é gravíssimo. Olha o que diz o versículo 13: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. É aqueles que ficam como um empecilho. Eles nem querem e nem deixam quem quer. Segundo perfil do falso profeta, eles seduzem para manipular. Olha o versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Aí eu me lembro do estudo que eu ministrei aqui sobre Gálatas, quando Paulo olha para a igreja dos Gálatas e diz assim: quem vos enfeitiçou? Eu vos ensinei a palavra e vocês foram enfeitiçados, vocês foram seduzidos. Tem gente que ele foi seduzido de uma tal forma por um líder religioso errado, por um falso profeta, que ninguém consegue tirar da cabeça, ninguém consegue arrancar, ninguém. Terceiro perfil de um falso profeta: ele confunde a verdade. Olha o versículo 16: ai de vós que as cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isto é nada, mas se alguém jurar por o ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Ou seja, o profeta é aquele que confunde a verdade, manipula a verdade ao seu bel prazer. Quem é o perfil do profeta? O quarto, confunde os valores. Olha o versículo 23: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei:
a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Esse versículo é exatamente aquela base que um grupo religioso usa no Brasil para dizer que é proibido dar o dízimo. Porque Jesus aqui chama a atenção não do dízimo que está sendo dado, mas eles estavam confundindo os valores. É como se eles dissessem: porque eu dou o dízimo, eu não preciso fazer mais nada. É tanto que Jesus encerra dizendo: faça isso, ou seja, continue sendo dizimista, mas isso não anula as outras exigências que vocês precisam seguir. Qual é o quinto perfil de um falso profeta? Ele valoriza o ritual. Olha o versículo 25: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapinas e intemperança. Pessoas que valorizam o exterior, o ritual, tudo bonitinho, a roupinha tudo bonitinho, como manda o figurino, mas quando você olha por dentro, não é nada, absolutamente nada daquilo. Por isso que Jesus chama eles logo no enunciado de hipócritas, porque são fingidos. Qual é o sexto perfil de um falso profeta? Vivem de aparência, mas na verdade são uma fraude. Olha o versículo 27: ai de vós, escribas e fariseus. Observe que todas essas vezes Jesus chama de hipócrita. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora se mostra belo, mas no interior são cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. E o sepulcro caiado, às vezes você chega num cemitério, você vê cada túmulo bonito, né? De mármore, de granito, lindo por fora, mas se você abrir ali, o que é que tem dentro? Osso. Tem gente assim, a fachada é bonita, a roupa é condizente, mas quando você chega perto, é hipócritas, são fingidos, não tem nada de Deus. Como é que um homem que se diz de Deus, você está ali dizendo: meu Deus, que homem de Deus, quando você chega perto, é adúltero, é mentiroso, é trapaceiro, é enganador, é avarento. Que homem de Deus? É engano. E é necessário ter cuidado. É claro que hoje a gente está numa geração dizendo: pastor, mas prega bem. O bichinho é assim, mas prega bem, o fogo cai. Vá atrás do fogo que você vai ver onde é que você vai chegar. No fogo do inferno. O fogo cai. Não, mas o fogo caiu. O bichinho tem 3 mulheres, mas quando prega o fogo cai. Infelizmente, nós estamos vivendo esta realidade e precisamos estar atentos. Mas vamos lá. Vamos observar agora, observando os textos. Eu queria que você, tanto que estiver aqui como que está em casa, pegue sua Bíblia para a gente conferir esses textos. A Bíblia nos adverte acerca dos falsos profetas. Primeiro, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais induzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Olha, surgirão falsos mestres, ensinando heresias. E hoje você vê pessoas falando bonito, usando a Bíblia, dizendo que inferno não existe, que arrebatamento não é como a gente está pregando. Arrebatamento é quando a morte chega e leva cada um, dizendo que algumas passagens da Bíblia é surreal, não tem negócio de mar vermelho abrir, ali foi uma figura de linguagem. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai fazendo o quê? A gente vai se curvando diante dessas heresias, porque falta conhecimento para refutar. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. É a imagem que está aí na tela. Alguém com a Bíblia na mão, paletó, gravado, tudo bonitinho, mas é lobo. É lobo. Mateus 24, 24.
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aqui é que está o detalhe: operando sinais e prodígio. O que diz se eu sou homem de Deus ou não, não é o fogo que cai quando eu prego. O que diz se eu sou homem de Deus ou não, não é o milagre que acontece quando eu oro. O que diz se eu sou homem de Deus ou não, não é os sinais que acontecem quando eu explano a palavra, é a minha vida, é as obras, é o meu testemunho. E aí tem muita gente, pastor, ele prega um bocado de coisa errada, mas o homem é usado por Deus. Por quê? Tem milagre. Aí o texto diz: cuidado, eles vão fazer sinais e prodígios. Vá marcando aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 13, versículo 22. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aqui é o medo, ó o perigo. Isso aqui é para todo crente tremer nas bases. Se possível, isso, enganar até os eleitos, enganar os escolhidos. Esse é o tempo que a igreja mais tem que vigiar. É este tempo. Olha o que diz 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Ok, só até aí. Amados, não dê crédito a qualquer espírito. Tem uns irmãozinhos que estão na igreja, ainda bem quem está pregando, esse dia aqui agora, a irmã já está rodando. E aí os pilantras descobriu como é que faz o negócio. Pegou. Um dia desse eu vi um dizendo assim: é porque fulano de tal pegou a vibe. Eu vai para lá, pivete. Vai para lá, obra de engano. Negócio de pegar vibe. Aqui não é lugar de pegar vibe, não. Aqui é lugar de ter compromisso com a palavra de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Ele pegou a veia, pegou ali o truque. Aqui não é lugar de usar truque. Aqui não é lugar de usar subterfúgios para poder manipular a plateia. Aqui é lugar de comer a palavra de Deus como ela é, ensinar a palavra de Deus como ela é. Olha o que diz 2 João capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Tá por aí. Está pregando, está dirigindo igreja, abriu ministério, tem credencial, às vezes é até reconhecido, mas se a palavra que é pregada está negando bases doutrinárias da Trindade, da palavra infalível, esse tal é falso profeta, é anticristo. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 2 Timóteo 3, 5? Eu acho que você leu primeiro. 2 Timóteo 3, 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também deles. Tendo forma de piedade. Tem gente que você olha para a carinha assim e diz: meu Deus, que anjo. Que anjo. Tem uma religião mesmo aí que os líderes aparecem tudo mansinho. Amém. Vá ver, vá ver. Para enganar. Para enganar. Aí quem olha diz assim: ai, que paz, que homem. Me engano. Quando você chega perto, olha o que diz 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Haverá tempo que não suportarão ouvir uma palavra de verdade. O que é que diz o restante? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Quer mais ouvir verdade?
Um pastor hoje, para pregar a verdade, ele tem que ter, primeiro, certeza absoluta da chamada. Segundo, couro de aço. Terceiro, cara de pedra. E não ter medo de ninguém. Senão, você não fala a verdade mais não. Aonde era mais para falar a verdade, que é nas igrejas, a mentira está sendo a tônica. Porque em alguns lugares a pessoa não quer mais ouvir a verdade. Se você pregar a verdade, você olha para a cara de uns dois. Aqui não, porque aqui já está acostumado. Aqui já está todo mundo acostumado. Mas tem lugar que você não consegue, é difícil. Você olha para a cara de uns dois, a cara é para botar para correr. E tem uns que ainda dizem assim: termina aí que a gente vai se ver, a gente vai se acertar, a gente vai se acertar, né? Ainda tem uns que dizem: não prega aqui mais nunca, não prega mais. Mas falou mentira? Não. Fez meninice? Não. E qual é o problema? Falou a verdade. Falou a verdade. Desagradou o Papa, que as igrejas evangélicas hoje tem uns papas também. Tem uns papas, tem uns tronos aí, tem algumas igrejas que você chega, que você vê o trono que o Papa está sentado, misericórdia. Ali para você pregar, você tem que agradar o Papa. O Papa tem que gostar da mensagem. Você tem que mostrar o sermão antes para o Papa, senão o Papa corta seu pescoço. Mas Deus está levantando uma geração que não tem medo de ninguém. Tem a unção do Espírito Santo e o conhecimento da palavra para pregar a verdade. Doa a quem doer. Com respeito, é claro. Eu não admito esta forma de gente dizer que vai falar a verdade desrespeitando a autoridade espiritual. Ok? Uma coisa é o respeito à autoridade, outra coisa é você dizer a verdade sem medo. Ensinar a Bíblia. Mas vamos lá, vamos caminhando. Olha a denúncia que Jesus faz. Jesus consegue dizer o seguinte: Jesus não se cala diante dos hipócritas. O versículo primeiro, a gente foi para o 15 e tal, agora a gente volta para o primeiro. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: hipócrita. O que significa hipocrisia? É o ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, intenções, fingimento, falsidade. O que é o hipócrita? É aquele que quer lhe matar, mas quando lhe encontra: a paz, querido, tudo bem, que maravilha, sente, toma um chá. O veneno está no chá. Você toma um chá. Eu estou tonto. Oh meu Deus, você está tonto. O que é, querido? Vem cá, deixa eu te ajudar. É alguma obra do inimigo. É do inimigo mesmo, está ali pegando. O hipócrita é o fingido, é aquele que não quer, mas se apresenta como se quisesse. Não crê, mas se apresenta como se cresce. Não gosta, mas se apresenta como se gostasse. Jesus denuncia o legalismo. O que é legalismo? Significa pôr as regras acima de Deus e das necessidades humanas. Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela tem um negócio lindo chamado bons costumes. É lindo isso, não é? Mas isso não pode estar superior à palavra. A gente tem uma liturgia, é bonito, canta doisinho da harpa, tudo bonitinho e tal, mas isso não pode engessar a igreja. A gente precisa obedecer, precisa respeitar, precisa valorizar, mas nenhuma regra, nenhum ritual pode estar acima da palavra de Deus. Nenhum, por melhor e mais interessante que ele seja. Senão a gente começa a virar um religioso. Esse foi o problema da igreja católica. A igreja vinha ali, ó, maravilhosamente bem, a igreja primitiva. Aí depois começou a se encaixar uma série de coisas. E aqui, aí os rituais passou a ter mais peso do que o que diz as escrituras. Aí já botou oração por morto, aí já botou infalibilidade papal, aí já botou a Virgem Maria, aí já botou que o Papa não pode, o padre não pode casar, aí já botou não sei o que lá. Isso tudo foi vindo depois. E agora? Agora está tudo dominado. Até apareceu um homem chamado Martim Lutero, que fez lá o movimento da reforma protestante, e daí veio as denominações e a pregação da verdade. Porque, para você ter ideia,
A corrupção foi tão grande que até ler a Bíblia o povo era proibido. Era proibido ler a Bíblia. Só os padres poderiam ler a Bíblia. E o povo não podia ler. E para você ter ideia, e as missas? O povo não entendia nem o que falava, porque era feito em latim. Imagina, um camarada não entende nem o português direito, e um padre está fazendo a missa em latim, virado de costa para o povo. E alguém perguntar: você está entendendo o que está falando? Não. Mas você acredita? É claro. Olha que ponto chegou. O padre fazia a missa virado de costa para o povo, em latim. O povo não entendia nada, e ninguém era doido de comprar uma Bíblia, porque era excomungado, não podia ler. Sabe quando foi que o povo teve liberdade para ler a Bíblia? Depois da Reforma Protestante. Aí passou a ter liberdade para ler a Bíblia. Por quê? Porque as regras de homens já conseguiram engessar de uma tal forma que as pessoas não podiam beber na fonte, tinha que beber na caneca. Não, mas eu quero beber na fonte. Não, você só pode beber água na caneca. Não, mas a fonte está ali, mas não pode. Olha que ponto chega. Jesus denuncia isso. Jesus denuncia a presunção. O que é a presunção? É excessiva vaidade e orgulho a si próprio. Uma pessoa presunçosa é uma pessoa que acredita excessivamente em si. Eu sou o cara. Olha o que diz Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pessoas extremamente presunçosas. Eu fico vendo hoje pessoas que vão pregar uma palavra e ele pensa que ele descobriu a roda, porque estudou um pouquinho, porque conhece um pouquinho de grego, de aramaico, de lá, seja lá do que for, e aí ele prega como se todo mundo que pregou antes dele está tudo errado, só ele que é o cara. Presunçoso. Geralmente estes é que são perigosos da igreja. Não é o simples, não. O simples, o perigo que ele faz é às vezes não ter o alimento tão sólido para dar, mas o presunçoso, ele dá veneno. O simples é como aquela mulher que não sabe cozinhar muito e só faz arroz, feijão e estrogonofe. Arroz, feijão e estrogonofe. Arroz, feijão e estrogonofe. Arroz, feijão e estrogonofe. Chega uma hora que o menino diz: eu não aguento mais. Arroz, feijão e estrogonofe. E o falso profeta é aquele que traz uma lasanha, uma picanha, uma coisa bonita, mas dentro tem veneno. É melhor comer arroz, feijão, estrogonofe e ficar vivo, do que comer uma picanha maravilhosa e quando terminar dizer: eu estou sentindo assim escurecendo, já chegou a noite, foi? Não, você está morrendo, bestalhado. Você está morrendo. Muitas pessoas estão aí buscando palavras bonitas para poder ensinar. Na verdade é para enganar, é para manipular, muitos deles. E é necessário ter muito cuidado, porque se você observar as mensagens de Jesus, mensagem simples, mas cristocêntrica. Hoje você vê mensagens rebuscadas de tanta coisa e não tem Jesus, não tem nada, é só egolatria, antropologia, humanismo. E isso tem levado a muitos a perder a sua salvação. Mas vamos lá, que tem muita coisa para a gente aprender hoje. Os pequenos eu sou. Tem um bocado de gente que se acha a última Coca-Cola do deserto. Você vê que o poder, ele engana muita gente. O poder engana muita gente. O poder faz as pessoas começar a se achar. Foi o que aconteceu com esses líderes. Jesus chega para ele e diz assim: ei pessoal, eles assumiram a cadeira de Moisés, sentaram na cadeira de Moisés. O que é que Jesus estava dizendo com isso? Eles se acham os únicos preparados para interpretar
lei. É isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo, eles ficaram tão embebedados, tão embriagados pelo ego, que eles agora estão achando que ele é o próprio Moisés. Aí Jesus vai lá e denuncia, estão sentados na cadeira de Moisés, mas quem botou eles lá? 2, se consideram mais santos que os outros. Eu vou lhe dar uma dica aqui. Toda vez que você vê uma pessoa falando muito do pecado dos outros e se achando mais santo que os outros, abra o olho com esse, é obra de engano. A santidade bíblica, ela não revela o pecado do outro, ela revela o meu pecado. A santidade bíblica, ela não revela a fragilidade do meu irmão, ela revela a minha fragilidade. E toda vez que eu me santifico, eu descubro que eu sou tão falho, que eu não tenho nenhuma moral para ficar olhando a fragilidade dos outros. Então quando você vê essa santidade, que está olhando muito para o defeito do outro, não é santidade, é religiosidade. Um outro detalhe: se acham o que não foram chamados para ser. Jesus, olha o que diz aí: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus, mas quem mandou eles sentarem? Quem foi? Não, ninguém, eles mesmos. Olha o que diz Jeremias 23, 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. É os profetas que eu chamo de autônomo, é profeta ambulante, profeta que pensa que ele não depende de ninguém, não, ele mesmo diz eu sou e acabou e pronto. Isso é um perigo para a igreja. Vamos lá: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Isso era os líderes que queriam confrontar Jesus. Uma coisa interessante que Jesus diz assim, ó: o que eles estão ensinando é verdade, mas eles são hipócritas, não fazem nada do que estão ensinando a vocês. Jesus reconhece a verdade do ensino, mas reconhece a mentira do pregador. Isso é muito sério. O problema não é o ensino, e sim a hipocrisia de cobrar dos outros o que eles não fazem. Eu já vi gente disciplinar uma irmãzinha porque passou um blanche enquanto ele estava em adultério. Eu já vi gente chegar em um culto revelando o pecado de todo mundo enquanto ela tinha 3 amantes. Hipócritas. Quando eles estavam pregando que pecado é pecado, verdade, mas as suas vidas não condiziam com o que estava sendo pregado. 2, cuidados com a vida alheia, cuidadosos com a vida alheia. Conhece a Bíblia, mas não para seguir, mas para pegar alguém. São os fiscais do céu. Na verdade tem um pessoal na igreja que eles são os fiscais do céu. Ah, eu estou triste, eu estou abatido, eu acho que eu não vou resistir. O que foi, minha irmã? A senhora está doente? Não é não, eu não sei como é que o pastor deixa uma desgraçada daquela tomar ceia. Poxa, tu está em paz? Tá. Tu tomou tua ceia em paz? Tá. Então fica em paz. Tu está atribulado por causa da vida dos outros. Mas eu não aguento. Fazer igual a irmãzinha que o pastor foi visitar a casa dela. Ela chegou lá e disse: aí pastor, eu não aguento. O lençol está todo sujo, pastor, eu não aguento. A minha boca, ó Deus, cala-me boca, cala-me, meu Deus, eu não sei, mas eu não estou aguentando. O pastor olhou para o lençol e disse: minha irmã, me dá seu óculos. Aqueles óculos fundos de garrafa. Quando tirou, ela ficou cega. Eu disse: o que é, pastor? O pastor foi lá, tirou o lenço do bolso e limpou o óculos da irmã. Limpou. Depois disse: agora, meu irmão, bota aí. Ela olhou e disse: o senhor é terrível, o senhor é demais. Rapaz, o senhor tirou meu óculos para eu não enxergar e mandou a mulher lavar o lençol de novo. O pastor disse: não, eu limpei seu óculos que estava sujo. O problema não estava no lençol, estava no óculos. Estava de gordura. A senhora tem uns meses que não limpa esse óculos. Tem gente que é assim.
Você sabia que tem gente atribulado? Olha, irmão, você está numa ceia maravilhosa, um culto maravilhoso, e um irmão está atribulado por causa de um outro irmão que ele julga que não tem condição de estar ali. Mas venha cá, quem foi que lhe constituiu fiscal do céu? Vou lhe fazer uma pergunta: quem foi que lhe consagrou ministro do Supremo Tribunal Celestial? Hein, Gilmar Mendes? Terceiro, devemos influenciar pelo que fazemos e não pelo que falamos. Porque falar, irmão, é bonito. Agora tem que ter essa santa santidade, santidade. Sem a santidade ninguém verá Deus. Aleluia. Os irmãos dizem: eita, que homem santo. Você sabe qual é a mensagem poderosa que a gente prega? É aquela que a gente vive. Vou lhe dar um conselho. Tem umas irmãzinhas mesmo ousadas, tem umas mulheres ousadas. Pega o microfone, quer falar de pastor, quer falar da igreja, quer falar de todo mundo, e falar que tem que ser submisso. Tu só falta bater no teu marido, infeliz. É igual um pessoal que vem dar aula sobre fidelidade. Seja fiel, senão Deus vai fechar a mão. O miserável já tem 6 meses que não dá um dízimo. Essa mensagem é boa que não tem terra. Não tem terra essa mensagem. Essa mensagem não tem terra. Só tem capim fresco. Não dá para ver terra. Próximo, os opressores. Olha o que Jesus diz: vocês mentem. Uma das armas que o opressor usa é a mentira. Mentira. Olha o versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis para os outros carregar, põem sobre os ombros dos homens, entregando eles mesmos nem com o dedo querem mover. Sabe o que Jesus está dizendo? Botando fardo nos outros e eles vivendo outra vida. Dá uma olhadinha, presta atenção. Quando você vê aquele irmão muito carrasco, que os outros não podem fazer nada, dá uma olhadinha para a família dele. Eu era adolescente, um dia eu fui na casa de um irmão que era carrasco. As irmãzinhas não podiam nem soltar o cabelo. Quando eu cheguei na casa, as meninas, as filhas dele, toda atribulada, com cada shortinho. Eu olhei assim e disse: gente, a filha dos outros que tem que carregar o fardo, as dele pode. Hipócritas. Não sabe quanto pesa nas costas, porque o fardo só é nas costas dos outros. Não sabe quanto dói desviar o filho dos outros, enquanto eles estão fazendo as concessões para os filhos deles. Quantos filhos de crente foram desviados por causa desses hipócritas? Fala mal dos filhos dos outros, disciplina o filho dos outros, e os filhos dele. E Jesus, meu Deus, eu sou pastor de vocês aqui. Qual foi o dia que eu botei fardo nas costas de vocês, que eu mesmo não carrego? Qual foi o dia que eu exigi coisa dos filhos de vocês que eu não exijo dos meus? Um homem de Deus não tem concessão. Agora também, qual foi o dia que eu fiquei pregando religiosidade para vocês? Eu prego isso aqui, ó, é Bíblia, palavra de Deus. Não é regra de homem, não é imposição de homem. Eu me lembro que tinha uma irmã que ela achava que eu tinha que ser Bin Laden. Porque tem uns irmãos na igreja que acham que o pastor tem que ser Bin Laden, sai fuzilando todo mundo. Pecou, pá! Errou, pá! Adulterou, e falei, pum! Matei, louvado seja Deus, estou limpando. Aí um dia, pastor, o pessoal está falando assim, umas coisas na igreja, que parece que o senhor não está vendo. Aí Deus permitiu alguém da família dela errar. Aí quando alguém da família dela errou, eu tratei do mesmo jeito que eu trato os outros, com amor, com carinho, com sigilo, sem exposição. Aí um dia eu chamei ela e disse: estão descendo a madeira em mim, porque eu estou tratando alguém da tua casa do mesmo jeito que eu tratava os outros, e tu me batia.
Eu estou tratando tua parente? Tá, sim, senhor. Oh meu Deus, se não fosse o senhor. Eu digo, ao mesmo jeito que eu trato os outros, eu não expus os outros, eu também não exponho os teus. Porque a função de um homem de Deus não é expor. A função do homem de Deus é ter caráter para tratar no sigilo. Deus não me fez pastor para dar tiro de misericórdia em ninguém. Deus me fez pastor para tirar o carrapicho, e se precisar fazer uma cirurgia, fazer na ovelha, carregar no colo, porque a minha função é cuidar e não matar. Mas tem gente que acha que você tem que sair matando todo mundo. Medo, uma ferramenta que os manipuladores usam para escravizar e enganar. O medo. Eu já disse para explicar esse momento de pandemia. Sabe como é esse momento? Vou lhe explicar aqui agora para você entender. Os esquerdopatas do Brasil queria que o povo subisse a ladeira. O povo agora disse, não, eu vou descer a ladeira. Aí eles agora aproveitaram e pegaram lá uma lata vazia, e pegou uns caras e botou lá embaixo na ladeira, e disse assim, dá 2 pancadas aí que eu vou gritar que tá morrendo. Aí quando viu a pancada, o povo agora que não queria subir a ladeira, tá subindo num gosto, meu irmão, que é capaz de pisar. Tem alguém que diz, não tem nada não. Tem sim, você não viu a zoada. É o medo, porque com medo você faz as pessoas fazerem o que não queriam e não gostavam. Com medo. Desenvolver um medo, um pandemônio terrível, que as pessoas não querem nem pensar. Você não adianta tentar explicar não, que é capaz da pessoa lhe matar. Porque o medo é uma arma maligna, é uma arma de manipulação. Não esqueça disso. Hitler usou a arma do medo. O propagandista de Hitler era expert em meter medo em todo mundo. O povo ficava num medo tão grande que os judeus entrava dentro do trem, achando que ia trabalhar, não sabendo eles que iriam para os campos de concentração e morreriam nas câmaras de gás. E se você chegasse para um judeu daquele e dissesse, não entre não, eles vão matar você, era capaz de um judeu daquele empurrar você e dizer, sai da frente, ele está arrumando trabalho para mim. E muitos morreram achando que ia trabalhar. Chegaram nos campos de concentração. Eu tive o desprazer de ir em um campo de concentração na Alemanha, que você sente a opressão até hoje. Milhões chegando, e eles diziam, entra aqui para tomar banho. E ali tinha o chuveirinho, e o povo tudo entrando para tomar banho. Eles abriam o gás, e eles morriam sem saber. Eles achavam que tinha uma vida nova. Estão cuidando de nós, estão cuidando da nossa saúde. Mentira, queriam matá-los. Mas qual foi a arma para eles acreditar? O medo. Às vezes o medo que as pessoas impõem sobre outras faz elas não questionar até o absurdo. Até o absurdo ela não questiona mais por causa do medo. Os coronéis da fé. Quem são os coronéis da fé? Seduzem por mentiras, ocultando a verdadeira palavra, com o objetivo de colocar fatos insuportáveis nas pessoas para lhe dominar. Os ladrões da fé não só roubam os bens das pessoas, mas roubam seus sonhos, roubam suas esperanças, e por causa deles tem muitos desiludidos que não querem com o evangelho mais. Tem igrejas aí que o líder espiritual é o coronel e os crentes são os escravos. Não é à toa que em uma dessas igrejas a líder tirou o sapato, sentou na poltrona parecendo rainha e botou os pezinhos para todo mundo vir beijar e lamber. E os irmãos beijando e lambendo o pé da bispona. E a bispona com cada joia de 100 mil reais, e o pezinho gordinho, roliço, de tanto comer a lã das ovelhas, e as ovelhas lambendo o pezinho da bispona. Porque tem gente que vive uma escravidão espiritual. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não deve seguir a palavra para fazer os meus caprichos. Você não está aqui para me servir, você está aqui para servir quem morreu na cruz por você. Foi Ele que perdoou os teus pecados. Eu vi agora um outro
A unção da cusparada. Essa aqui é terrível. Olha que ponto o escravo faz. O cara chegava, tá aí na internet, pode pesquisar, não tem mentira não. Os irmãozinhos faziam fila. Eu não sei onde ela achava tanta saliva para cuspir na cara dos irmãos. Mas os irmãos vinham, irmão, e ficava com a cara assim, ó. Tinha uns que ficavam sempre com a boca aberta, aí o cara, pá! E ele pegava aquela gosma, espalhava na cara, botava na língua e saía dali dizendo, ai, 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 eu recebi a vitória. Escravos espirituais. Deus não está buscando coronéis espirituais que usem você para enriquecer e para lhe manipular. Deus está procurando profetas que preguem a palavra de Deus como ela é. Próximo. Segundas intenções. Fazem as coisas para ser visto. Tem gente que na obra de Deus, ele não faz nada para adorar a Deus não. É para crescer, para ser elogiado, para ser consagrado. Você vê uns meninos, irmãos, servindo a Deus, para ser consagrado. Quando eu casei, eu era diácono. Eu dirigia 6 igrejas. Tinha uma igreja que tinha que ir por dentro do mato. Quando estava chovendo, a gente tinha que andar de joelho para não escorregar. Eu não estava fazendo aquilo para ser consagrado. Eu estava fazendo aquilo com amor. Você sabia que eu perdi a consagração de presbítero? Eu perdi a consagração de presbítero, porque naquela época não avisava quando ia ter consagração. E aí teve uma festa na sede, e tinha umas irmãzinhas velhinhas, que precisavam de Santa Ceia, e eu fui em Arembepe dar ceia, essas irmãs, lá no Açu da Capivara, e depois fui para o Rancho Alegre, e depois fui para o Coqueiro, com um presbítero, me levando na garupa da bicicleta, porque eu não tinha nem bicicleta. Quando eu cheguei em casa, o pastor me ligou e disse, você é doido, meu filho? Eu digo, o que foi? Você perdeu. Eu digo, eu perdi o quê? Você perdeu. Você foi chamado para ser presbítero. Eu digo, amém, pastor, amém. Eu estava cuidando das irmãzinhas, as irmãzinhas só podiam tomar ceia hoje. A obra de Deus, você não tem que fazer nada para ser visto, nem para ser reconhecido. Você tem que fazer porque Deus te chamou para fazer. O resto é consequência. Aí ele veio. Foi a primeira vez que aconteceu na época. Eu fui consagrado a presbítero na igreja de Arembepe. O ministério veio e fez a consagração na festa das senhoras. Isso já tem 21 anos atrás. Mas tem gente hoje que ele se aprega para ser elogiado. Ele canta para vender CD. Ele está fazendo a obra para poder estar na frente. Não, meu irmão, não faz isso não. Segunda intenção não vale no reino. O reino só tem que valer uma intenção: que ele cresça e que eu diminua. É o nome dele que tem que ser glorificado. Busca ser reconhecido. Valoriza o exterior. Vamos ter que correr aqui que só tenho 2 minutos. O reconhecimento humano. A obsessão por títulos humanos. Irmão, a obsessão por título humano está tão grande que tem gente que é capaz de matar para ter um título de pastor. E tem uns que o título de pastor já não serve mais nada não. Agora é querubim, é querubim. Um dia desse eu encontrei o irmão, está aqui pastor, querubim. Eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Querubim. Está aqui o querubim. Agora tem outro que agora é patriarca. Está aqui nosso patriarca. Eu digo, meu Deus, já voltou para o Velho Testamento. Daqui a pouco vai ser Adão. Está aqui Adão. Sede por título. Reconhecimento que nós temos que ter é o divino. Deus não nos chamou para ser celebridade. Irmão, se Deus quiser que você fique conhecido, Deus faz o que fez com Abraão: eu tornarei teu nome famoso. Mas a gente não tem que fazer a obra para ter reconhecimento e aplauso de ninguém, porque isso é perigoso. A gente faz porque Deus nos chamou para fazer. Agora, qual é o problema desses falsos profetas, falsos líderes? São amaldiçoados. Dá uma olhada para eles, são amaldiçoados. O texto diz, versículo 13: não entre nem quer deixar os outros entrar, são enganadores, vive debaixo de maldição, não tem nada. E tem uns aí que tudo que consegue perde tudo. E outra coisa, e as ovelhas que vivem debaixo de líderes amaldiçoados também vivem debaixo de maldição. O cara
cara é ovelha, é fiel a Deus, mas se a tua autoridade espiritual estiver debaixo de maldição, você está debaixo de maldição também. Você que está me assistindo aí, cuidado. São avarentos, pastores avarentos. Irmão, olhe para mim, a Bíblia diz que pastor vive da obra, pastor vive de tempo integral. E a Bíblia diz que um pastor, um homem de Deus, ele tem que ser tratado com dupla honra. Beleza? Agora tem pastor que ele ganha da igreja, ele quer ser assessor de político, ele quer ser empresário, ele quer ser não sei o que. Que avareza miserável é essa? E é por causa disso que muitos se venderam, se corromperam, por causa do dinheiro. Quem cuida do chamado é Deus e a igreja. Se contente. Se contente. Que quando você for mesmo fiel, que você fizer a obra, Deus cuida de você. Quando você faz a obra de Deus, a igreja cuida muito bem de pastor. A igreja ama pastor. Não precisa ficar atrás com cuia na mão de político para ter nada, não. Quem cuida do chamado é quem chamou. Deus abre a porta, Deus providencia. Não se sacia. Tem gente que quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. É uma coisa impressionante. Quer dizer, eu sou pastor, a igreja cuida muito bem de mim. Eu preciso andar atrás de político para empregar filho meu, para empregar esposa minha, para trazer dinheiro. Eu não preciso disso, não. Não é porque eu sou rico, não. Eu não preciso, porque eu tenho vergonha na cara. E desde quando eu vivia que a igreja me dava 100 reais e depois passou a me dar 200 depois de casado, e eu vivia, eu e minha mulher, com 200 conto, 200 reais, eu sabia que o Deus que me chamou é fiel para me garantir, é fiel para me sustentar, é fiel para me abençoar. Tem uns caras aí que começou a pregar, a igreja começou a dar R$1.000 de oferta. Tu acha R$1.000 pouco, miserável? O cara já quer 10. Agora a pandemia começou a dar uns beliscão aí, que tem uns aí que você ligava: ô irmão, você pode vir aqui pregar? Irmão, vai falar com o meu assessor. Aí ligava para o assessor: não, agora é 25 mil. O irmão Deus honrou. Ai, para lá, obra de engano. Como é que um cara cobra 5, 10, 20 mil para pregar uma palavra? Tem gente que não se sacia. Se você trabalha e Deus te deu, é digno, mas não se aproveite da igreja. Próximo. Atrai para si. Você sabia que tem gente que faz a obra, mas não é para o nome do Senhor ser conhecido, é para o nome dele. Por isso que tem gente que você bota para ele dirigir uma congregação, é um problema, porque ele não ganha as pessoas para Jesus, não, ele ganha a pessoa para ele. Ele fica ali parecendo um joio, agarrando tudo, como se assim: se mexer comigo, arrebento com tudo. Faz igual o irmão que estava evangelizando. Um domingo à tarde eu saí com um novo convertido para evangelizar, na Bolívia, em Valença. Aí a gente saiu assim, eu lembro como hoje, o muro da igreja era verde. Aí a gente saiu assim. Quando a gente saiu, passou uma menina bonita. Ele olhou e disse: ó Jesus, salva a alma e me dá o corpo, Pai. Tem uns assim. Tem uns assim. Tem uns que ele faz a obra, mas é tudo para ele, vai ganhar para ele. Não, aqui você não é meu, você é de Jesus. São levianos. Leviano é aquele que julga ou procede refletidamente, precipitadamente, e que age sem sinceridade. O pior erro de um líder pode cometer é fazer uma pessoa errar o caminho do céu. Se engasgam com mosquito e engolem camelos. Se preocupa mais com o exterior do que com o interior. São fingidos, têm aparência que são, mas na verdade nunca foram. São sepulcro caiado. São inimigos do verdadeiro servo de Deus. Você já observou? É fácil você descobrir um falso profeta. Ele não quer meia com quem é um homem de Deus de verdade. Aqui tem um repelente a falso profeta. O falso profeta chega aqui, senta no banco, dá 2 olhadas para minha cara e diz: fui, não gostei da cara desse homem. Sabe o que ele está dizendo? Aqui eu não posso me soltar, o homem não é besta.
Porque tem uns falsos profetas que chegam nas igrejas, dá uma olhadinha para a cara do pastor, isso ali é besta. Pronto, deita, rola, mente, engana, pega o cartão de crédito das irmãs, compra fiado, e depois faz um estrago, faz uns 2 filhos mais jovens, e depois vai embora. Vem para cá, Satanás, para tu ver que se não tem espada desembaiada aqui para te pegar. Eu não gosto desse homem, esse homem é muito seguro. É seguro não, é que quem tem que cuidar do rebanho é o pastor da igreja. Treiteiro não gosta de homem de Deus. Treiteiro bate o olho no homem de Deus e diz: aí começa a dizer: é porque vocês idolatram. Já viu o falso profeta? Falso profeta quer que você siga ele. Aí quando tem pastor que tem autoridade, é porque vocês idolatram muito. Aqui teve um tempo atrás que chegou aqui, aí os irmãos, ele ia orar na casa de um irmão, o irmão dizia assim: tem que falar com o pastor. Aí ele ia na casa do outro: eu vou falar para o pastor. Aí quando foi um dia ele disse: esse pastor é um anticristo, é um anticristo. Aí saiu divulgando que eu era um anticristo. Ei, anticristo é que ele queria bagunçar com a noiva, mas aqui tem um porrete, meu irmão, afiado. Vem, Satanás, vem pensando que tu vai bagunçar com a noiva, que tu vai pegar alguma ovelhinha aqui. É que ele queria deitar e rolar, e aqui não vai não. Aí ele começa a dizer: estão idolatrando o homem. Não é idolatrando não, é ovelha obediente, é pastor com autoridade. Vigie com os falsos profetas, vigie com os falsos líderes, vigie com os falsos políticos, vigie com os falsos pregadores. Deus já lhe deu a dica: só é enganado quem não ouve a palavra.